Legal, então a gente definiu os nossos componentes, né? A nossa lista de componentes que a gente vai criar um por um ali dentro daquela estrutura que a gente vai fazer do nosso projeto, usando o Webpack e etc e tal. A gente vai chegar lá, mas antes, uma das primeiras coisas que a gente tem que definir aqui, que a gente tem que entender também, é o quê? É a estrutura do nosso layout. Então a gente vai começar criando essa estrutura, né? E para a gente criar ela, a gente precisa entender. Então, eu fiz aqui um diagrama, né? Eu criei esse novo board aqui para a gente seguir o que a gente aprendeu lá nas nossas aulas de SAS, tá? A gente vai, desculpa, nas aulas de CSS Grid Layout, tá? Então a gente vai usar o CSS Grid Layout para compor aqui o nosso projeto. E o nosso projeto, ele tem uma estrutura muito simples, como dá para a gente ver aqui. Então eu separei aqui. O que a gente tem? A gente tem 3 colunas, certo? E 2 rows, tá? A gente tem a primeira row e a segunda row aqui embaixo. Então é relativamente muito simples. E aí eu já coloquei um nome nelas aqui. Então aqui tudo vai ser header. A gente vai usar o nosso template grid areas, né? Que a gente aprendeu na aula de CSS Grid. E aí, basicamente, a gente vai ter uma única estrutura para as nossas 2 páginas. Por quê? Porque nessa primeira página, a gente tem a nossa barra do topo, que vai ficar tudo aqui dentro do nosso header aqui e tal, né? Depois a gente tem 2 colunas. Na primeira página, as 2 colunas não aparecem, mas basicamente elas estão aqui. A diferença é que aqui elas estão com um background transparente, tá? Então esse meio aqui, ó, ele vai acabar sendo o mesmo aqui, o mesmo main, tanto para essa primeira página, quanto para a próxima aqui, onde vai ficar o nosso skate 3D aqui e tudo mais, beleza? Então, basicamente a gente vai ter um template layout aqui relativamente simples, tá? É um único template layout para 2 páginas diferentes, tá? E a gente vai começar a trabalhar nele agora. Então, lá no nosso arquivo, tá? Até onde a gente trabalhou, até onde a gente fez aqui, tudo, a gente praticamente não vai aproveitar nada, tá? Então eu vou começar limpando aqui o nosso index, beleza? A gente vai limpar tudo, tá? O nosso theme.scss, as coisas vão funcionar um pouquinho diferentes aqui, tá? Nesse nosso projeto. E como que a gente vai fazer isso? Bora organizar então os nossos arquivos de CSS, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no nosso Notion, lá na nossa web, tá? E eu já tinha preparado aqui, ó, estrutura de estilos, tá? E eu quero te mostrar então como que vai ser essa estrutura de estilos. Deixa eu dar um pouco mais de zoom aqui. Beleza. A nossa estrutura de estilos, ela vai ter essa estrutura aqui. A gente vai ter um arquivo main SCSS, tá? E se você lembra das nossas aulas de SAS, a gente fez isso lá. A gente tinha um arquivo SAS que ele compila todos os outros arquivos, digamos assim, né? Todos os outros nele, sem gerar novos arquivos. Como que a gente fazia isso? Começando os próximos arquivos com um underline antes, tá? Então o SAS entende que ao invés de ele criar um header.css a partir desse arquivo SAS e um theme e tal, ele vai jogar todo mundo dentro de um único arquivo aqui, de um main, beleza? Lógico que a gente tem que fazer os imports e tudo mais. Mas a nossa estrutura vai ser essa aqui então. A gente vai ter um arquivo main principal, beleza? E depois a gente vai ter esses arquivos com underline que vão ser os arquivos de cada componente, tá? Então, cada componente que a gente fez na nossa aula passada, que a gente definiu aqueles componentes, aquela lista, eles vão ter o CSS próprio deles, a gente vai fazer com SAS, na verdade, né? E aí, a gente vai ter um arquivo theme, que não é esse theme, eu acho que eu acabei de deletar ele, né? Não, ele está aqui ainda. Esse arquivo theme aqui que eu usei na aula passada, de exemplo lá tal, na verdade ele não vai ser esse arquivo principal do nosso projeto, tá? Ele vai ser um arquivo que ele vai ser usado por todo mundo. Por quê? Porque ele vai ter as variáveis padrões, digamos assim, as variáveis globais do nosso projeto, que basicamente vão ser o quê? As variáveis de cores e talvez alguma outra coisinha de texto, eu não tenho certeza ainda, mas cores com certeza. Então, até aqui no código, ó, deixa eu ver se eu seleciono aqui um elemento que tem cor. Basicamente aqui, eu já salvei todas essas cores aqui no projetinho do Figma, que é elas aqui, ó. Purple, Base Dark, Base Light, Yellow, etc, etc, etc. Então todas essas cores aqui, elas vão estar presentes aqui, de acordo com a nossa estrutura, dentro do nosso theme.scss. E aí, quando a gente for fazer o nosso componente do header, né,
ele vai então usar o nosso theme. Quando a gente for fazer o nosso botão, ele vai usar o nosso theme e assim por diante. Por que que eu vou fazer essa estrutura aqui? Porque assim a gente começa a trabalhar o nosso CSS também de uma maneira mais programática, tá? E a gente consegue reaproveitar código, então a gente não precisa definir uma cor em cada componente que a gente vai fazer. A gente usa as nossas variáveis a partir do nosso theme.scss, o nosso theme do Sass, beleza? Bom, era isso que eu queria te falar, te explicar para essa aula então. Recapitulando, a gente vai fazer o nosso CSS layout seguindo essa estrutura aqui, beleza? E a gente vai usar então aquela estrutura de arquivos de Sass para a gente compor todos esses componentes. Uma coisa que a gente vai ver na próxima aula, que é basicamente uma novidade, eu acho, é como a gente vai fazer os nossos HTMLs, tá? A gente não vai fazer aqui dentro do nosso index. O nosso index aqui ele vai mudar um pouquinho, mas ele vai ter uma única tag que vai receber todo o HTML e tudo mais de interface, né, os componentes visuais, a partir de JavaScript. Tá? Então isso é mais uma mudança. Se você fez o front-end design essencial, a gente escrevia todo o nosso HTML em páginas HTML mesmo. Agora, nesse curso aqui, como é o avançado, a gente vai fazer todo o HTML ser gerado a partir de arquivos de JavaScript. E é isso que eu vou te explicar como a gente vai fazer na próxima aula. Te vejo na próxima aula, então. Valeu!